Existe um preconceito com autoajuda e que eu acho excelente autoajuda, mas não como uma fórmula, uma receita que você vai seguir. Exatamente. Mesmo porque não é isso que o universo pede da gente. Exatamente. É que a gente faça a nossa forma. Ele pede aprendizado e descoberta, mas né? Quando você fala que você passou por ali e como você fez, você inspira tipo assim, putz, se ela deu conta, eu dou conta também, porque não foi uma história fácil. Eu acho que tem uma coisa muito bonita nessa coisa de você vivenciar uma dor e ser transformada por essa dor e contar para outras pessoas. O problema não é você ir ao fundo do poço, o problema é você ir e voltar ao mesmo da viagem, né? Eu juntei o que eu tinha, criei uma narrativa que eu queria dizer exatamente isso. Eu queria incentivar as pessoas a entrar em contato com as suas dores, porque eu acho que é muito poderoso isso. E a gente evita a dor. Porque do fundo do poço a gente não sai de uma vez só. A gente até cai de uma vez só, mas a gente sai aos poucos. Ele não é um poço, ele é um túnel. Que você, para sair dele, você tem que entrar nele. Não é para morar, é para fazer um Airbnb. Você, de vez em quando você fica lá, outra pessoa fica lá. É igual cartório, de vez em quando você vai ter que ir. Não tem jeito, ninguém passa essa vida totalmente feliz. Não dá. A vida é extremamente pedagógica. Então, se você é observadora, tudo vira um texto. A vida é uma escola. Se você não entendeu isso ainda, é porque você está perdendo as aulas. Já passamos de 80 episódios e esse é uma edição especial para a gente fechar 2025 com chave de ouro. Eu vou contar como aconteceu essa história, porque depois eu vou te falar a verdade. Eu vou falar muito pouco, eu quero só escutar e aprender com ela. Minha irmã e eu, a gente conversava sobre um amigo que foi terminado num relacionamento, ele estava muito mal. E minha irmã, muito engraçada, e prática, eu morrendo de pena, e minha irmã fica sossegada. Vou dar um livro para ele que chama O Fundo do Poço é o lugar mais visitado do mundo, que inclusive é esse livro. E aí eu falei assim, Águida, para de ser besta, não existe esse livro. Existe sim, é da Cris. Você não conhece a Cris? A Cris é super legal. Mas eu falei, você já leu o livro? Não, nunca li o livro. Eu falei, então, eu gostei amei esse título, vou ler esse livro. Baixei no Kindle, porque eu sempre faço assim, baixo a amostra para saber se eu gosto do livro. E a Amazon conhece bem o poder de uma amostra grátis. E eu amei, baixei e li em 3 dias. Era numa quarta-feira. Eu comecei a ler o livro. No domingo a gente estava aqui na fazenda, eu e meu marido. E ele fazendo um churrasco e eu deitada terminando o livro. Quando eu terminei o livro, e um detalhe assim, o tempo todo que eu li esse livro, eu escutava algo falando assim, escreve para ela. Eu me conectei num lugar tão forte com essa escrita, eu ando gostando muito de escrever, a escrita tem sido muito curativa para mim, que eu falei assim, nossa, eu me conectava assim. Aliás, eu vou te falar uma coisa, eu pontuo um livro pelo tanto de vezes que ele me fez parar, que ele me encontrou, me leu, e eu sinto aquela química, porque eu quero sentir aquela química e eu paro. E aí depois eu começo no outro dia. É como se eu quisesse dormir com aquilo para acordar no outro dia melhor. E o livro dela me fez fazer isso várias vezes. Então eu ficava assim, preciso escrever para ela, preciso escrever para ela. Quando eu terminei o livro, eu estava aqui na fazenda, eu falei assim, vou escrever um texto para ela e vou trazer ela na árvore para o Clube do Livro. Aí a Luiz Mauro quase morreu de rir de mim, né? Ai, mais uma vez a Leninha com as ideias. E aí escrevi. Sentei um momento, se não me engano era uma quarta-feira, e canalizei, assim, rasguei o coração num texto. E eu lembro de terminar esse texto assim, Cris, eu não sei se você vai ler esse texto, mas de qualquer forma eu já te agradeço, eu tenho certeza que ela estava recebendo essa energia pelo que esse livro fez em mim. Então, independente do que acontecesse no futuro, eu acreditava que ela já estava recebendo aquilo. E foi colocar a mensagem no Instagram. E aí respondeu uma outra pessoa no WhatsApp, uma intermediária, a Mônica, que foi super gentil e falou assim, com certeza ela vai ler o texto. E achei muito bacana então, porque a Mônica leu o texto, né? E aí foi numa quarta, no sábado, eu estava na casa dessa minha irmã, que gosta muito da Cris, e a gente terminou de almoçar, eu estava indo para casa toda feliz, assim, aquele sábado sossegado, aparece no meu WhatsApp, Cris Paz, mensagem. Aí eu falei assim, eu já mandei um print para minha irmã, falei assim, chupa, né? Tipo, olha quem tá me mandando um áudio. Ela não acredita. Eu falei, então, algumas coisas inacreditáveis andam acontecendo, porque eu vi esse momento aqui acontecendo. Eu não tenho como deixar de agradecer o Pedro, que é meu parceiro do Clube do Livro, que a ideia é que seja a árvore. Os meus pedidos à Cris é que ela viesse à árvore e participasse do Clube do Livro, a gente vai ter uma experiência super legal.
O Pedro foi um grande parceiro que tô junto. E agora a gente está aqui e vou deixar vocês com ela, porque ela é famosa. E vocês gostam dela e eu só tô aqui de intermediária. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Leninha. Delícia. Eu super acredito nesses encontros, né? E é engraçado ver você falando. E aí chegou uma mensagem e tal, porque a gente mitifica tanto as pessoas, né? E as pessoas continuam sendo pessoas, né? Eu sou uma pessoa normal, que tem uma vida normal. Eu chego aqui, nossa, que delícia essa fazenda, que delícia esse lugar. Então, assim, eu acho que a gente precisa se colocar num lugar de humanos, né? Isso que é o mais legal, os encontros são humanos, né? Esse livro ele é feito de coisas humanas e esse livro tem promovido encontros muito bonitos, assim, eu sou muito grata a ele. Então é uma delícia ter escrito e foi uma delícia receber seu texto e foi uma delícia quando eu te mandei o áudio, a gente começou a conversar e estamos aqui, né? Eu fico pensando assim, quando eu comecei a Árvore, eu fazia uma primeira pergunta assim, quem é você? E aí eu senti que quando eu perguntava... A pessoa ficava louca. Vamos parar. Você tá com tempo? Ou ela entrava em crise, né? Aí eu falei assim, eu não vou perguntar isso mais. Então, sabe a minha pergunta, a gente pode começar de um lugar assim, como você vê isso tudo, esse tipo assédio que você recebe? Como que é isso? Porque você falou certo, a pessoa vira... Ela parece que ela tá em outro patamar, você pega tipo, nossa, ela existe? A hora que eu te recebi no aeroporto, ela tá aqui, é muito interessante. Eu vejo isso como a gente, eu gosto muito de analisar como a gente percebe as coisas e como as coisas de fato são. Quer dizer, a gente nunca vai saber como as coisas de fato são, porque sempre vai ser a partir da nossa percepção. Mas eu acho que a percepção é a grande questão do ser humano, porque a gente percebe as coisas e as pessoas de formas diferentes, isso tem a ver com o nosso repertório, né? E eu acho que eu ocupo um lugar um pouco divertido, que é assim, de ter alcançado sem querer, sem ter procurado, uma certa notoriedade, né? Eu falo que eu sou meio famosa, eu tô em BH, sou uma pessoa normal, posso andar na rua, a fama não tirou minha vida, né? Porque eu não sou famosa como uma celebridade, eu sou conhecida. Em BH, em alguns lugares do Brasil, assim, né? Eu vou andar, mas pode acontecer em qualquer lugar do Brasil de alguém me conhecer, isso é muito legal. E eu acho que o ser meio famosa me deu essa perspectiva de estar tanto no lugar da pessoa comum, como no lugar de alguém que tem um pouco de notoriedade. Então eu entendo como você se sente, porque eu também tenho isso com pessoas que eu admiro, que eu acho que são, nossa, mas aquela pessoa... E aí você vê que na verdade a gente olha muito para onde a pessoa está, mas a gente esquece que existe uma trajetória para ela ter ficado conhecida, né? E mesmo essa trajetória, pelo menos eu acredito nisso, ela não nos transforma, ela não muda a nossa personalidade. Se a pessoa mudar de personalidade porque ela ficou famosa, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que o jeito saudável eu alcancei uma notoriedade, alguém me conhece por alguma coisa que eu fiz, mas eu continuo sendo eu mesma. E eu acho isso muito legal, porque você tem várias descobertas, a maioria delas é boa, são descobertas boas, né? Quando eu fiz um vídeo em relação ao etarismo, que é uma coisa que foi, ele ficou muito repertoriado, tipo assim, tem muito atriz e ator da Globo que me segue, né? Então, por exemplo, o Alexandre Nero, que eu acho lindo, maravilhoso, eu namorava, meu ex-namorado chama Alexandre, e aí eu falava que, e eles são parecidos, é engraçado. O meu ex tem 1,90 m, assim, é um homem grande e tem traços assim do Alexandre Nero. Aí quando o Alexandre Nero curtiu, começou a me seguir, né? Teve meu aniversário, eu pus uma roupa linda, tava lá com o meu Alexandre, e aí o Nero falou uau. Eu falei, você toma cuidado comigo, porque o Nero falou uau. E aí, por exemplo, eu assisti a novela Vale Tudo, porque eu vi o Alexandre Nero falando que ele ia fazer a novela, o remake. Eu falei, vou ter que assistir. Tem jeito. Aí ele falou, não, vai ser muito legal, eu sei que novela não é tão bacana assim, tem hora que não é tão bacana, mas vai ser legal. Aí eu falei, gente, agora eu vou ter que assistir Vale Tudo, porque eu assumi um compromisso com o Alexandre Nero. E na verdade, são pessoas com as suas vulnerabilidades, com as suas dúvidas sobre as coisas, assim como eu também sou uma pessoa, né? Então, eu também preciso sobreviver, eu também tenho crises, eu também tenho problemas de autoestima, embora eu fale de autoestima, eu também estou no fundo do poço muitas vezes, embora eu fale das minhas visitas lá. Então, assim, é isso que eu acho mais legal, é o lado bom da internet, né?
E eu não acredito em fórmulas, eu realmente, eu sou Isso meio me marcou raiz, assim. no seu livro foi a primeira coisa que... Porque quando você fala que esse é um dos livros, que você falou isso pra mim, esse é é o único livro que é uma autoajuda. E aí existe um preconceito com autoajuda. E que eu acho excelente autoajuda, mas não como uma fórmula, uma receita que você vai seguir. Exatamente. Mesmo porque não é isso que o universo pede da gente. Exatamente. É que a gente faça a nossa forma. Ele pede aprendizado e descoberta, mas né? Quando você fala que você passou por ali e como você fez, você inspira e tipo assim, putz, se ela deu conta, eu dou conta também, porque não foi uma história fácil. Exatamente. Né? Eu acho que eu faço pelos outros aquilo que eu gostaria de ter encontrado no momento em que eu vivi as coisas que eu vivi. Tudo bem que foi bom ter vivido e eu posso ter tido ajuda de outras coisas que eu enxerguei, de uma música do Chico Buarque, de várias outras coisas, né? Que eu acho que a dor ela é reciclável, eu falo isso no livro, né? Eu acho que tem uma coisa muito bonita nessa coisa de você vivenciar uma dor e ser transformada por essa dor e contar para outras pessoas. Eu tenho uma história engraçada para contar desse livro, porque eu acho que eu venho de um meio que é muito vaidoso, que é o meio da publicidade. E aí eu fui para a literatura, né, porque eu tenho um primeiro livro que é um livro de cartas para o meu filho e tal, e eu acabei sendo muito olhada pela literatura, e hoje eu acho que a literatura ela olha para mim e fala assim, quem é essa mulher, né? Porque meu último livro, é o 8º livro, é um livro de autoajuda. E aí eu falava assim, não, eu estou escrevendo um livro de autoajuda. Oi? Eu estou escrevendo um livro de autoajuda. Eu não tinha coragem de admitir que ele era um livro de autoajuda. E eu sei que tem muita gente que me vê com preconceito, porque como assim ela escreveu um livro de autoajuda? Existe uma certa vaidade, uma certa arrogância da literatura de achar que você não pode colocar um nome que é declaradamente para ajudar alguém ou para compartilhar. E eu não tenho esse preconceito. Eu acho que existe livro infantil que é incrível, livro de crônica, livro de contos, livro autobiográfico, livro sensacionalista que pode ter coisas incríveis, né? Assim, eu tenho livros em casa que são livros que você fala assim, poxa, eu tenho o livro do Osho, eu sou uma pessoa que vai para o lado eu sou super espiritualista, eu realmente acho que tem várias formas de falar as mesmas coisas. E eu acredito que eu tinha uma missão, porque esse livro nasceu de uma palestra que eu dei no TEDx. Eu acho que foi em 2019, mas às vezes eu acho que foi em 2018, não lembro direito, na PUC Minas. E eu resolvi chamar a palestra de o lugar mais visitado do mundo. E no final da palestra, né, eu contava um pouquinho a minha história. E no final da palestra tinha uma imagem de um livro que o meu namorado fez na época. Eu falei, faz um livro que é assim, escreve lá, fundo do poço, guia definitivo para você aproveitar 100% da viagem. Que legal! E aí as pessoas... Ficou essa imagem. Ficou essa imagem, no final da palestra, assim, porque a palestra dizia o seguinte, a questão não é, o problema não é você ir ao fundo do poço, o problema é você ir e voltar ao mesmo da viagem, né? E aí... uma vez me perguntaram, mas esse livro existe? Não, não existe. E na pandemia eu recebi contato da editora Melhoramentos, que é muito raro você ser contatada por uma editora querendo... Você tem alguma coisa que você quer publicar e tal? Eu falei, tem um livro que eu acho que vai ser muito legal, que ele reúne um pouco, eu vou pegar um pouco o apanhado da minha história, ele tem alguns textos, nesse livro tem alguns textos que estão em outros livros, um ou outro, tem textos de crônicas que eu fui escrevendo aos poucos, porque eu não sou uma pessoa que senta e fala assim, eu vou escrever um livro, ainda não aconteceu isso. Você foi juntando. Eu fui juntando, mas claro que eu escrevi o fundo do poço, né? Eu juntei o que eu tinha, criei uma narrativa que eu queria dizer exatamente isso. Eu queria incentivar as pessoas a entrar em contato com as suas dores, porque eu acho que é muito poderoso isso. E a gente evita a dor. Na verdade é fundamental. É o que É te fundamental, cura. Enfrentar de frente. Mas às vezes de ladinho, mas que você às vezes você vai devagar. Meio de conchinha. Mas tem que ir. Mas o que eu queria ir antes dessa palestra, porque assim, quando você fala que ele nasceu de um TED, ele nasceu antes disso, né? Porque a história já existia. Mas eu vou antes ainda, que é o que eu brinquei com você. Por que duas pessoas tão diferentes, teoricamente, se a gente olhar do ponto de vista do senso comum? Sim. A gente é diferente. Eu briguei com você tatuada, eu nada de tatuagem, eu aplique, você cabelo curto, você os meus cabelos brancos, que eu falei, não tô pronta para isso. Que essas nossas diferenças têm, o que nos conecta?
E o que eu coloquei para você que é a escrita. A escrita veio para mim, que eu acho que a escrita ela veio antes dessa sua palestra, porque você cita no livro que você começou a escrever tipo adolescente. Com 13 anos, E eu te falo da minha história com a escrita. A minha história com a escrita começou muito recente e eu vou te falar uma coisa, eu tô me achando a escritora, filha. Isso é maravilhoso. Eu tô me achando. E tá sendo uma delícia. Mas como é que começou que eu resgatei isso? Eu faço um processo terapêutico com uma pessoa e ele me falou sobre um livro que chamava Caminho do Artista. Você já ouviu falar do Caminho do Artista? Eu já ouvi falar, sim. Que ele tem 2 tarefas que você tem que fazer todos os dias. Escrever 3 folhas. Livre associação, que eu lembro que dava 17 minutos, que eu sou assim, eu já te falei do tempo, né? E eu rasgava, jogava fora, tipo desabafo. Só que de repente, uma vez, eu comecei a escrever e falei, não vou fazer isso por obrigação, porque você começa a colocar, já que eu tô aqui, 17 minutos, eu te falo para mim que o tempo é muito importante. É claro. Eu faço muita coisa, então deixa eu debruçar. E é um esforço considerável da mão. Não é brincadeira, não é que você assim, tipo assim, ai que saco tá escrevendo isso. Eu falei, não, eu vou encarnar essa escritora aqui. E aí me levou para um momento que eu tive, que eu falei para você no Colégio Marista, eu não me lembrava disso. Eu ganhando um prêmio de redação na 4ª série. Incrível. Eu me lembro do ginásio, porque eu estudei no Colégio Marista a vida toda. E tinha o GIM, que era os Jogos Internos, então era muito gostoso o ginásio, eu me lembro muito do ginásio. E cheio, e me chamaram pelo nome e tipo, eu ganhei um cheque gigante. E nesse momento da escrita, eu lembrei dos aplausos, eu lembrei do peso do cheque. Olha, era uma poupança lindo. Bamerindos, que ela não existe, não sei o que fizeram dela. É. Até falei pra minha mãe, mas foi extinta. Mas o que ficou foi Olha isso. que incrível. É muito legal, eu falei, putz, isso é poderoso. E a partir daí eu de fato dei valor e comecei a colocar esses textos de uma forma mais séria e coloquei pro mundo. O tempo Assim, passa, o tempo história. voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Não, continua. Me ferrei, porque pensa, eu tinha uma grana, né? Mas era, eu lembro, porque eu sou da publicidade, então eu Mas adorava a campanha do até Bamerindos. eu lembro disso, tem umas que nunca saem. E pra você, onde começou essa escrita? Eu nunca pensei em ser escritora, pelo menos eu pensava isso. Então, vou te contar assim, eu comecei a escrever diário aos 13 anos, porque eu sou a 5ª filha. A 5ª e última, né? Então eu brinco que naquela época não tinha videogame, não tinha internet, não tinha WhatsApp, então eles faziam o que para distrair? Filho, né? E eu sou a 5ª que veio, eu sempre ouvi assim, ela é a rapa do tacho, ela veio por acidente, né? Minha mãe contava que ela parou de tomar pílula e não contou para o meu pai. Ela já tinha 4 filhos, ela já tinha o Flávio com 8 anos, o Marcos com 7, a Patrícia com 5 e a Alexia com 4. E aí ela resolveu parar de tomar pílula, né? E foi quando eu cheguei. Tem uma foto que eu até mostro nas minhas palestras, que é uma foto do dia do meu batizado. Tem a família toda reunida, eu lá no colo da mamãe. Só tem a mamãe rindo, ela só tá assim. Não, a mamãe tá. E o meu pai tá. Não tem ninguém rindo mais. E eu fui uma criança muito sofrida. Por quê? Eu me lembro, né, o dia que eu acordei para a vida, que eu me entendi por gente. Eu vi uma casa inteira me criticando e eu não tô culpando ninguém, eu entendo que tudo é, né, assim, provavelmente eu cheguei, fui um susto, né, que essa menina chegou? Mas eu era um bebê é encantador por si só, já vem com esse seu sistema de sobrevivência. Então eu fui muito mimada pelos meus irmãos. E deve ter tido uma época em que eu só falava chorando, que eu queria as coisas, e eu falava, porque a Cris é muito chata. Eu falo que não sobrou adjetivo pra mim. Porque meu irmão era muito inteligente, meu irmão mais velho. Até outro dia eu achava que eu era uma burra, porque meu irmão era muito inteligente. Anos depois, uma prima minha me contou, Cris, quando eu fiz faculdade de psicologia, eu fiz um teste QI com você tinha 10 anos. Nossa, minha professora ficou impressionada com seu QI. Eu falei, gente, você me conta isso agora que eu tenho 40 anos. Então eu sempre achei que eu era ali, mais uma. E nessa casa de ser a 5ª também, tem uma coisa assim. Eu comecei a escrever diário com 13 anos porque ninguém me ouvia, né? Então, indo um pouquinho lá pra frente, quando eu passei no vestibular para comunicação, que eu acabei indo para comunicação de tanto escrever, eu lembro de passar no vestibular, todo mundo assim, tipo, não fez mais que obrigação, normal, já tinha tanta gente que já tinha passado no vestibular que nunca trazia uma novidade, né? Então, eu acho que começar a escrever, primeiro, foi uma forma de me relacionar com as pessoas, foi um jeito de desenvolver a minha linguagem para ser ouvida, em primeiro lugar por mim mesma. Então, acho que antes de ser uma proposta de escrita literária ou qualquer outra pretensão, era uma terapia.
Porque naquela época não existia psicólogo para, meu filho vai fazer terapia. Não era tão comum como hoje é, né? Ainda mais com 5 filhos. Eu falo que, gente, primeiro filho a mãe ferve a chupeta, o segundo filho ela lava na água corrente, o quinto filho eu não prefiro nem pensar o que ela faz com a chupeta, né? Então, eu acho que eu sempre vejo com muito humor isso, mas não foi uma coisa fácil, foi uma coisa sofrida. Eu tinha uma família que não me ouvia, né? E não é uma lógica que ninguém percebeu que foi acontecendo assim, né? Cada um com as suas limitações ali, e eu sou muito grata por isso, porque eu acho que eu me desenvolvi nesse ambiente que é um pouco árido, e eu acho que eu desenvolvi uma certa resiliência para a vida. E aí eu comecei a observar, eu tinha uns primos publicitários, acabei indo para a área de comunicação, virei publicitária e virei redatora publicitária, mas eu nem sabia, eu queria ser atendimento, porque dentro da publicidade você pode exercer várias coisas. Eu tive um professor que foi muito importante, que me pegou no corredor, assim, quando eu ia optar por publicidade ou jornalismo ou relações públicas, ele falou, você vai ser publicitária. E eu fui muito bem na matéria de redação publicitária, que era a matéria dele. Ele foi um cara muito importante para mim, ele cismou comigo. É um mestre, assim. E ele era um cara difícil. E fofa. Ela vai ser amor. Essa é a Zara? Essa é a Pandora. Essa é a Pandora. Aí ela vai deitar aqui. E aí, é muito linda. E aí, eu acabei indo para publicidade. Ele pegou na sua mão. Ele pegou na minha mão, ele me indicou para o primeiro estágio, ele me enxergou, exatamente. E ele me acompanhou em todas as agências, ele já é falecido e tal. Muito engraçado que depois que eu escrevi meu primeiro livro, ele já era falecido. Um dia eu estava falando para as pessoas e eu contei a história dele e a mulher dele estava na plateia. Foi super emocionante, eu me arrepio só de pensar. E aí eu fiquei na publicidade muitos anos e ia ficar ali, trabalhando como redatora publicitária, adorava o que eu fazia. Só que aí tem o outro lado, né? Eu já tive uma história de vida um pouco difícil ali na infância, consegui prosperar, né, na minha profissão e tudo mais, mas eu tinha as minhas questões com a minha família. Só que aí, quando a minha mãe ia ser só minha, que quando minhas irmãs se casaram e tal, a minha mãe adoeceu, ela teve um câncer de mama. E ela ficou 2 anos doente e morreu. Isso já foi um trauma. E aí, nesse período, quando a mamãe morreu, eu não me permiti viver o luto. Eu tinha ficado com meu pai, morria de medo do meu pai, mas foi um encontro lindo entre eu e meu pai. Ela teve que sair para vocês se encontrarem. Exatamente. Né? E a gente teve um encontro muito legal. Eu conheci meu verdadeiro pai, porque a minha mãe falava muito do meu pai, assim, de um jeito, seu pai tá bravo, seu pai tá nervoso. Meu pai era um médico, cardiologista, que foi alcoólatra também, era uma pessoa que provavelmente tinha uma depressão. Eu acho que eu herdei um pouco dessa depressão do papai, uma certa sensibilidade, uma dor, assim. Depois, no futuro, eu vinha... Hoje eu tomo um remédio, um antidepressivo, que é maravilhoso, eu sou muito grata a ele. E acho importante também contar isso. E o meu pai, eu descobri que ele era uma pessoa doce, sofrida, e com um humor um pouco instável. Eu herdei isso dele. Eu acho que eu sou mais sensível do que o normal. E aí eu tive esse encontro com meu pai, mas só que o luto da mamãe eu não me permiti viver. E eu me tornei consumidora compulsiva quando a mamãe morreu. Eu tinha uma história com ela, com a roupa, ela me levava para comprar roupa para as minhas bonecas, para minha boneca Suzy, e eu acho que tem um pouco a ver com isso. E o vestir tem muito a ver com o meu florescimento, assim, porque eu cortei meu cabelo com 19 anos e foi quando eu me encontrei com o cabelo curto. Se eu já me sentia diferente, eu acho que o cabelo curto falou, então tá, você vai se sentir diferente. Eu fiz as pazes comigo. E eu comecei uma viagem com o espelho, com o jeito de me vestir, de comprar as minhas próprias roupas a partir do meu primeiro emprego e tal. Gastava meu dinheiro todo. Beleza, fui enchendo o armário de roupa, me casei pela primeira vez, depois de um namoro de 4 anos. Meu pai conheceu esse namorado, mas eu me casei 6 meses depois que meu pai morreu, porque meu pai morreu 7 anos depois da mamãe, de câncer de pulmão. Meu pai era fumante, parou de fumar e teve o câncer de pulmão. E ele já tinha se casado de novo e tal, mas eu acho que eu resolvi muito a minha questão com meu pai. Foi muito bonito o encontro que a gente teve. Cris, eu aprendi a ver o papai. Essas resoluções que você fala, foi por conta de você mesma? Não, autoanálise ou você fazia algum processo com algo, tipo assim, teve um processo? Eu comecei a fazer psicoterapia quando eu tinha talvez uns
30 anos, mas foi um processo que era muito mais para tentar me curar do consumo compulsivo. A depressão só depois que eu identifiquei, em 2009. Mas tá tudo muito junto, né? Tudo muito junto. Tudo muito junto. Mas a psicoterapia não resolveu a minha questão, porque essa psicóloga, ela tinha uma atitude assim, você tá de bolsa nova, então eu vou aumentar o preço da sessão. E aí ela me culpabilizava. E eu entendo perfeitamente que o consumo compulsivo, como qualquer outro vício, se você culpabiliza, você vai retroalimentar o processo. Não é através da culpa que você vai, né? Então, aí eu encontrei uma psicanalista um tempo depois, eu não lembro mais como que foi que ela chegou na minha vida, mas já foi mais adiante. E é claro que toda essa análise foi ajudada pela terapia, mas eu sempre fui muito observadora. Eu sempre me interessava muito por autoconhecimento. Porque os primeiros livros que eu queria ler na biblioteca do meu irmão, que se formou em psicologia, mas nunca chegou a exercer, eram livros de psicologia. Eu queria me salvar. Eu queria achar um jeito de eu ter um lugar no mundo. Que massa! E eu acho que a escrita foi maravilhosa, porque a escrita lapidou a minha comunicação. Então, assim, lá em casa ninguém me ouvia, mas eu acho que hoje eles me ouvem. Acho que hoje eles me ouvem. Depois que o mundo me ouviu, eu acho que eles me ouvem, sabe? Ô Cris, mas você falou uma coisa aí que eu achei muito bacana. Você falou do adjetivo, né? Esse negócio que você colocou agora, que é assim, eu queria me salvar. Eu escrevi um texto essa semana o Edu soltou, já viu essa plataforma Substack? Eu coloco os textos lá. É ótimo. Virando, tipo assim, eu vou colocando. E é uma delícia quando você vê, nossa, que monte. E eu me divirto escrevendo. Isso é maravilhoso. Não, mas me divirto. E aí, essa semana eu estava no laboratório, tudo vira, a vida é extremamente pedagógica. Então, se você é observadora, tudo vira um texto. A vida é uma escola. Se você não entendeu isso ainda, é porque você está perdendo as aulas. Eu estava no laboratório e aí, até um spoiler do meu texto, tinha uma moça que ela tinha uma camiseta escrita assim, posso ajudar? E ela vinha tentar resolver. Puta merda. Eu não quero sua ajuda. E aí não tinha o nome dela. O nome pequenininho, eu posso ajudar desse tamanho. Aí eu escrevi no texto que o nome dela era posso ajudar. E eu comecei, aí eu sentei e falei, essa mulher tá me irritando. Aí ela mandava pro lado pro outro, ela era super solista. Eu falei, essa mulher não tá certo, fisioterapia com essa mulher. Comecei a tomar raiva dessa mulher. Aí até que eu cheguei e falei assim, para, por que você tá com raiva? Para, não é lá. Por que essa mulher te incomodou? Aí eu falei assim, não, entendi. O que te incomoda nessa pessoa com tanta vontade de ajudar, né? Eu vou te falar disso, exatamente você falou. Eu queria me salvar. Me incomoda gente que quer que o outro salve. Porque eu não acho que a gente faz sozinho. Total. Mas o movimento é seu. Exatamente. Não tem conversa. E por mais que você queira ajudar alguém, muitas vezes você quer ajudar, mas se essa pessoa não se ajudar, não vai ter jeito. Não, e tem uma oração assim, que seja feita à sua vontade, que eu achei super bacana isso. Mas eu te encontro no meio do caminho. Ele não vai resolver tudo. Não é inércia. Tem um ditado sufista que fala assim, acredite em Alá, mas amarre seu cavalo. Você vai achar que Deus vai te salvar se você fizer tudo errado, né? Você vai sair com o carro e não colocar o cinto de segurança e esperar que Deus te salve, não vai rolar. Ele tá olhando lá de cima e fala, não tem. Ele tem muita coisa para fazer, gente. Muita. Imagina. E aí, eu sei que eu, irritada, eu fui me questionando por quê? Porque até que no final eu falei assim, entendi, é isso, mas tá tudo certo. Era um feriado, a menina deve ter acordado às 6 da manhã, ela tá ali tentando se salvar, uma menina super nova, começando a vida. Eu não sei se ela pegou 2 horas de ônibus, eu tô lá, uma assim, privilegiada, fazendo um exame, de boa, escolhi estar ali, enfim. No final olha como que a vida ensina assim, não demora. E eu tô desse jeito, acho que o povo me dá taca, você já aprendeu, mas eu vou te dar mais umas tacas. Eu fui pegar um café. E apertei a máquina de café 2 vezes, era só apertar um café. Não saía. Aí ela encontrou a oportunidade em que ela podia te ajudar. Ela veio e parou do meu lado, automaticamente. Não tá dando certo? Eu falei assim, não, eu apertei aqui 2 vezes, não saiu. Não, mas é só você apertar aqui. Eu pensei, já fiz isso, querida. Pensei, anta. A hora que ela apertou, eu falei, não é possível que isso vai funcionar. E o café saiu. Nossa. Aí eu virei pra ela e falei assim, como é que você chama? Aí ela falou, auxiliadora. Maria do Socorro. Amém. Aí ela falou, aí eu falei assim, aí eu agradeci. Aí eu falei, e pedi perdão assim, tipo, comigo mesma, tipo, porque vai que... Como é que era o nome dela? Fiquei muito curiosa. Pior que eu não lembro. Porque eu escrevi o texto, virei se fosse auxiliadora, você ia lembrar. Não era, gente. E eu vou perguntar o nome dela, que toda vez ela tá no laboratório, mas eu fiquei pensando assim, o lugar da humildade, de se diminuir para falar assim, cada um tá no seu momento. E é o que ela dá conta ali. E aí eu brinquei no texto, que eu falei assim, eu concordo, tem que ter gente para ajudar, tem que ter gente ajudadora, mas eu acho que o colete dela era assim, se vira.
Então, assim, mas é porque a vida é isso, tudo vira um aprendizado e divertido. Eu me diverti e eu me desculpar com ela, tipo em pensamento, que eu também acho que em espírito a gente conversa. Falei assim, amiga, foi mal. Tá tudo certo, exatamente. No seu momento. Eu acho que isso faz parte do crescimento que a gente veio. E aí eu acho que não precisa nem acreditar numa dimensão espiritual para pensar nisso, assim. Se a gente não melhorar como ser humano, o que a gente está fazendo aqui? Não, não é? Acumulando dinheiro e que a gente vai comer dinheiro no final. Então não adianta. Assim, e a gente também vem para aprender o nosso valor e a nossa insignificância. Que é tão fundamental entender isso, porque quando a gente entende a nossa insignificância, primeiro que a gente relaxa. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com os lutos, assim. Eu achava que eu controlava, né? Quando eu perdi pessoas, eu era uma pessoa controladora. E aí eu falei, gente, eu não estou controlando nada. Olha, agora que eu entendi, aí eu relaxei. Eu aprendi a entregar, que é outra coisa que a gente aprende. Então, acho que entender que a gente tem valor, mas que a gente também é insignificante, faz a vida ficar mais leve, assim, né? E entender que a gente está aqui se relacionando, mas não de ficar, eu não acho que a gente precisa ser humilde a ponto de falar, não, eu não sou nada. Não, a gente é muita coisa, mas também a gente não é nada. Ou seja, a gente é muito e nada ao mesmo tempo. São polaridades, assim, se você é muita coisa, mas de repente você pode ser absolutamente nada. Uma doença nos iguala, assim, te dá uma rasteira, igual as suas perdas foram perdas repentinas, tipo assim, você não foi avisada, né? Exatamente. Quando você conta da perda do seu marido, foi uma coisa... que hoje foi tá a aqui. perda que mais me moveu, me fez mover, né? E assim, eu tive 2 abortos no meu primeiro casamento e hoje, assim, não tô falando que eu sou grata pelos abortos, mas não era para eu ter ficado casada com aquela pessoa, né? E o Gui foi um namorado que chegou, uma paixão avassaladora das duas partes, uma coisa meio de alma, assim, foram 2 anos juntos. E quando eu estava grávida... Só 2 anos. Só 2 anos. Foi um cometa, assim. Foi literalmente um cometa. Quando ele morreu, ele tinha 38 anos. E eu lembro que no dia que ele morreu, passou um cometa que só passa de 75. Enfim, é o uma Halley, coisa. uai. Não sei se é o Halley, eu acho que tinha um outro cometa, assim. Eu falei, então o Gui era um cometa mesmo. Eu acho que ele era um cara que ele morreu com 38, mas ele vivia 2 anos para cada. Ele vivia muito intensamente. E a gente teve um encontro muito transformador. Ele me transformou muito, né? Não sei se a gente teria ficado junto. Pode ser que não, pode ser que sim, mas realmente ele veio para me transformar. E perder ele foi muito importante para me ganhar. Eu acho que o Gui veio na minha vida para me dar de presente, para que eu me desse a mim mesma de presente, sabe? E eu me emociono porque eu virou entendo. Sua vida de cabeça para baixo. Depois disso você mudou totalmente. Exatamente. Inclusive dona de si, do seu tempo. E aí veio a história de escritora, porque não foi uma pretensão. Primeiro que assim, eu jamais achava que eu tinha talento literário, até porque eu não era uma grande leitora. Eu já li muitas coisas, mas eu sempre li mais crônicas e eu nunca li os clássicos, assim. Hoje eu tenho uma biblioteca respeitável, eu ganho muito livro e tal, mas meu sonho era poder ter tempo, você paga para ler, né? Mas eu tenho que viver minha vida, eu tenho que ganhar a vida. Mas hoje eu leio muito mais. Eu acho que eu comecei a escrever antes de começar a ler. Eu tive algumas referências, tipo Mário Quintana, Luiz Fernando Veríssimo, um pouco de Clarice Lispector, assim, só uma pincelada e tal. E aí, quando eu escrevi o Para Francisco, que eram as cartas que eu comecei a escrever para o meu filho, né? Porque eu perdi o Gui quando eu tinha 7 meses de gravidez, o Gui teve uma morte súbita. Quando o Francisco nasceu, quando ele tinha 4 meses, eu comecei a escrever para o Francisco. Tive um insight que eu falei, gente, tem uma coisa que eu posso fazer. É contar essa história para o meu filho, porque eu morria de medo de me desconectar, de esquecer, porque eu já tinha perdido meu pai e minha mãe. E eu acho que a gente aprende que o luto, ele provoca um esquecimento que é de sobrevivência. E eu falei, eu não quero esquecer essa história. Eu não quero depois parecer que eu não vivi essa história. Eu preciso contar para o Francisco, e na verdade era para mim mesma, era para o mundo, tudo que eu tinha vivido de tão intenso e lindo com o Gui, né? E tudo que ele tinha me transformado. E aí o blog que eu comecei a publicar, começou a encontrar pessoas pelo Brasil todo, Portugal. E foi incrível, assim. E quando ele virou livro, 1 ano e meio depois, que foi uma coisa também natural, né? Um editor me encontrou. Eu lancei em BH e em São Paulo, cheio, lotado. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. É quando você se depara com a sua força e fala, meu Deus, eu não sabia que eu era tão forte. E aí eu descobri uma escritora em mim.
né? Hoje eu acho que a literatura não está olhando muito para mim, mas eu estou muito bem resolvida com essa escritora. Eu já tive algumas crises, assim, é porque não sei o quê. Porque a minha escrita, né, o meu primeiro livro, o Para Francisco, ele era colocado ali no biografia. Só que eu acho que ele é literatura, só que ele é literatura de verdade, né? Não é de não ficção, né? Depois eu escrevi o Modo Intuitivo porque eu fiz um segundo blog que era um blog de looks diários, que foi o primeiro blog de looks diários do Brasil, que as duas coisas surgiram paralelas, porque eu estava vivendo um grande paradoxo, eu estava vivendo uma grande alegria, uma grande tristeza. O que eu ia fazer com isso tudo? Eu precisava expressar essas coisas. E o blog de moda, na verdade, ele também era uma tentativa de sair do fundo do poço. Ele era todo dia tirar uma foto com a roupa que eu tinha ido para o trabalho, porque do fundo do poço a gente não sai de uma vez só. A gente até cai de uma vez só, mas a gente sai aos poucos. Sabe quando você quer esquecer um namorado que te deu um fora? Que você fala, não vai passar nunca essa dor. E aí o tempo demora para passar, demora um dia, você olha e fala assim, gente, passou. Você nem percebe que passou. É exatamente isso. E aí depois que eu escrevi o livro, é muito engraçado, porque me veio uma metáfora que eu acho que hoje eu entendo melhor. O fundo do poço, ele não é um poço, ele é um túnel. Que você, para sair dele, você tem que entrar nele. Né? E as pessoas elas resistem muito a entrar no fundo do poço, porque elas acham que vai ser horrível estar lá. Só que elas não entendem que lá pode ser o lugar onde elas vão se conhecer mais. Não para ficar, né? O fundo do poço não é para morar. É para fazer um Airbnb, você, de vez em quando você fica lá, outra pessoa fica lá. É igual cartório, de vez em quando você vai ter que ir. Não tem jeito, ninguém passa essa vida totalmente liso. Não dá. Não tem jeito. É mentira se a pessoa falar, nunca fui pro fundo do poço. Desculpa, então você vai tomar um antidepressivo, querida. Você com óculos. E foi interessante que eu escrevi para você, e a primeira coisa que eu coloquei, porque seu livro começa assim, né? Se você está aqui lendo esse livro é porque você está no fundo do poço. E eu tipo, não tô. Não tô. Mas eu quero autoridade para ajudar alguém que está. Mas aí depois, durante o que eu te escrevi, eu voltei em 2 fundos do poço, que eu falei, Cris, eu não lembro de ter tido 2 fundos do poço. E eu tive 2 importantes, eu descrevi lá para você, talvez você nem se lembre. Acho que eu tenho que... Mas é porque é exatamente isso aí. De repente eu falei, gente, foi tão difícil. E agora, inclusive um deles foi um processo depressivo, que eu cheguei na sacada e falei, gente, será que eu quero morrer? E na verdade não era isso, eu queria me livrar de uma multidão que tinha na minha cabeça, que falava assim, minha queixa era essa, eu falava assim, doutor, eu não aguento esse povo todo dentro da minha cabeça. E eles continuam aqui. Na verdade é um monte de lenhinha. Então, você só aprendeu a lidar. Uma de cada vez. Eu entendo, acho que você tem uma sensibilidade maior como eu tenho. Assim, a gente não chega na escrita à toa. A gente tem uma sensibilidade, uma necessidade de lidar com questões e que às vezes a gente não quer olhar. E aí quando você vê, você passou por cima daquilo ali. Então assim, a pessoa que não está no fundo do poço, ela lê o livro, ela vai reconhecer alguns momentos ali. Igual foi o luto da minha mãe, que não foi um luto. Eu não me permiti viver o luto, estava muito preocupada com meu pai. Eu ficava interceptando as correspondências, chegavam todos em nome da mamãe. Eu ia lá na Caixa Correia e tirava tudo que vinha em nome da mamãe, que eu falava, essa dor ele não precisa viver. Olha só. Né? E aí eu fiquei tão preocupada em acudir o papai, não, agora a mãe parou de sofrer. Quando eu vi mais adiante, eu falei, cara, eu não fiz esse luto da minha mãe, né? Talvez tenha sido isso um pouco da depressão que eu tive, que foi depois do processo depois de já ter perdido o Francisco, depois de já ter enfrentado, depois de já ter transformado a dor. E eu estava com um namorado, uma história complicada, porque ele tinha uma namorada que morava fora e ele ficava comigo, a gente estava apaixonado, mas ele não me assumia. E aí eu fiquei desesperada e aí uma pessoa falou, você está deprimida. E eu falei, imagina, nossa, imagina, dei conta de tanta coisa. Com essa sombra verde. Deprimida. eu deprimida, imagina, sou tão engraçada, divertida. E aí eu entendi que eu tinha a mesma depressão do meu pai. E eu tomo esse remédio desde 2009, já tentei várias vezes ficar sem ele, fico dias e dias sem ele, fico ótimo, te encontro. Aí um dia eu olho assim, de repente eu faço assim, eu te encontro, eu quero... É um negócio muito louco. Muito louco. Ou seja, tá tudo bem. Obrigada, Senhor, pelo escitalopram. Gratiluz. Agora eu vou para outro lugar. Você viu o book 51 sexy. E tipo, eu já vou fazer. Eu tô louca para chegar no meu 50. Mas acho que eu não vou esperar. Vou pro ano que vem. Eu vou tirar minhas próteses. E aí eu vou fazer o book sexy despeitada. Ótimo. Entendeu? Adoro. Mas eu achei lindo e pensei assim, quem diria
Olha, a gente está vivendo um mundo tão abundante das mulheres, ok, que tem um monte de questão difícil ainda, mas a gente com 50 anos está olhando e fala assim, putz, tudo bem que eu fumo poço, mas eu tô bonita pra caralho, né? Então assim, como que é isso? Você tá tão bem assim e você lida com um público que elas estão para baixo, né? Então, é meio que, às vezes você acha que você tem que esconder um pouco o leite, porque quando você fala da depressão, você tipo conecta, gente, estou aqui. Mas estar numa fase muito boa, no meio de pessoas que te procuram porque elas estão, tipo, muito mal, você acha que você tem que disfarçar? Como é que você lida com isso? Eu acho que não, eu acho que eu tenho a chance de dizer para elas assim, nossa, eu já sofri pra caramba, eu já várias vezes não me identifiquei, não me encaixei no mundo, mas tá tudo bem agora. Porque eu acho que eu estimulo as mulheres, principalmente, a fazerem um encontro consigo mesmas. Eu me libertei muito cedo com essa história de autoestima, né? Essa questão de autoestima que eu tinha quando criança, essa descoberta do cabelo curto, da roupa e tudo mais, foi um encontro comigo, assim, às vezes até uma certa viagem, uma ego trip, assim, mas que me fez muito bem, eu super recomendo. Então, quando hoje eu tiro uma foto sexy aos 55, eu penso assim, gente, nossa... você é com 55? Eu tô com 55, Eu achei que era 51 lá, não, tô doida. 55. Não, mas é porque eu com 51 já tava assim, achando. Eu fiquei de cabelo branco de 49 até 53. Não, e você ficava super estilosa também, né? Eu também gostava. Mas assim, teve um dia que eu olhei assim e falei, não, tá parecendo uma velhinha. Assim, não tem nada contra uma velhinha, mas eu acho que eu não estava naquele momento aí. Eu falei, foi bom pra entender, mas beleza. E eu terminei um namoro e falei, nossa, agora eu tô de cabelo branco, como é que vai ser? Agora vamos ver como é que tá o etarismo, né? Aí eu falei assim, acho que eu não quero ver não, porque eu também não tava procurando um outro namorado. Eu resolvi pintar o cabelo porque eu acho que as mulheres fazem isso, a gente faz isso, a gente muda o cabelo quando a gente muda de fase. E foi ótimo, porque eu já tinha 3 anos e meio de cabelo branco e o cabelo estava meu cabelo é muito revoltado, meu cabelo é um ator fundamental na minha história. Meu cabelo é cheio de vontade própria, ele vai para onde ele quiser, ele se ondula do jeito que ele quiser, cada dia ele acorda de um jeito. Então assim, se eu não tivesse vontade própria, meu cabelo ia me dominar, entende? Então eu acho que eu fui muito humilhada pelo meu cabelo e eu acho que o meu cabelo eu faço com ele que eu quiser, entendeu? Tem hora que eu falo, tá bom, beleza, vou te dar espaço aí, mas acho que eu também desenvolvi muito a minha autoestima por conta disso. E aí, quando eu penso assim, nossa, mas você vai colocar uma foto sexy com algo transparente, com 55, e você é uma palestrante, eu faço palestra corporativa, mas eu acho importante colocar essa personagem, que é um outro lado meu, que está ali também, assim, de alguém que se aceita, que está feliz consigo mesmo, que já está namorando outra pessoa, tô feliz, mas hoje eu tenho uma relação muito mais tranquila do que as que eu já tive. E não é porque assim, já tive vários namorados e continuo tentando. Não, eu fui construindo, né? Esses namorados todos que eu tive, eles foram a construção de uma mulher mais segura de si. Todas as relações que eu tive serviram para eu aprender sobre mim mesma e sobre os relacionamentos. Então, eu acho que eu tenho a possibilidade de inspirar as mulheres e dizer assim, vai para frente da câmera, vai para frente do caderno, você tem tantas possibilidades, vai bordar, vai fazer alguma coisa, vai ressignificar o que dói, é isso. Então assim, eu não acho que é ruim eu dizer para elas que eu tô bem, porque quando eu digo para elas que eu tô bem, eu digo para elas que também dentro de mim, mesmo estando bem, tem várias dores que perduram aqui, que estão aqui, que a gente leva adiante, mas a gente pode viver bem com as nossas dores também, lidando bem. Acho que tem lutos que a gente tem, meu pai, da minha mãe, né, do Gui, que a gente vai acomodando eles dentro de nós, porque o luto é isso, né? Quando você perde alguém, você não fala assim, agora já não estou mais de luto. Não, você não está mais oficialmente de luto, mas aquela falta vai com você, né? Vai incomodar de vez em quando. Se existiu o amor, ela ficou, claro. Né? Cris, você tá falando e eu tô rindo assim, porque tinha uma fase que eu acho que, pelo amor de Deus, ela já deve ter passado, que os profissionais tinham assim, o
o Instagram profissional e o Instagram pessoal. Sim. Aí eu não conseguia entender, porque tipo, você não é a mesma pessoa. Porque assim, não é que você vai de bora e dá palestra, você vai com o seu terninho. Com Exatamente. mas e daí que você é aquela mulher e aquela mulher tá ali de algum lugar e tá tudo certo. Então eu acho muito engraçado as pessoas colocar isso. Eu contei uma história para Edu. Ou achar que a pessoa vai pro trabalho e não leva suas questões pro trabalho. Não, faz só pra profissional. Pronto, fechou a porta. Não, mesmo porque se você faz isso, é uma mentira. Exatamente. Pelo amor de Deus, eu quero o inteiro. Eu quero o inteiro, né? Tô fazendo um pré-operatório, vai virar um texto ainda. Foi porque aconteceu essa semana, não tive tempo. Eu estou fazendo exames pré-operatórios e aí... Por causa você vai fazer o explante. E aí... E não é por causa de doença autoimune, é porque eu acho que eu já coloquei sem querer. Sabe aquele momento de besteira? Tô fazendo nada com a prótese. Olha, burrice. Você não se identifica mais com ela. Não, na verdade, nem isso. Porque na adolescência eu tinha peitos grandes. Assim, eu achava grande, eu sou muito pequena. Eu não sei que minuto de besteira. Porque foi um momento de burrice que... mas acontece isso. Mas putz grila, né? Agora vai eu fazer prótese, ficar 2 meses sem... ficar 2 meses sem malhar, que é minha, eu gosto muito. Trabalhar vai ser um tempo, mas tudo bem. Vai passar rápido. Acabou, resolva. Enfim, aí estou fazendo os exames pré-operatórios. No exame pré-operatório deu um problema e eu tinha que fazer uma sedação para fazer um exame mais aprofundado. E aí tô lá, com medo do exame, claro. Então eu já estava intolerante. Aí o anestesista vira para mim e fala assim: o que você vai fazer? Eu vou falar, é só cirurgia. Eu falei assim, eu vou tirar as minhas próteses. Você é casada? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, mas você falou com o maridão? Ai. Aí eu falei assim, não, a prótese é em mim. Aí depois, na hora que eu falei, fiz meio assim. Aí ele me olhou, aí eu falei, putz, esse homem vai me sedar agora, né? Vai rolar uma injeção, eu tô brincando, né? Porque eu fui grosseira. Aí eu falei assim, não, mas é meu marido assim, se eu casei com um cara que não é isso por isso que ele tá comigo, então tá tudo certo. Eu casei com um cara certo, então tá tudo... Aí eu dei uma brincada, mas assim, tipo, acorda, sou eu, primeiro sou eu, depois quer dizer que eu tenho que pedir permissão para isso, então eu sou outra pessoa, não, eu sou essa que toma a decisão e que eu tenho um parceiro que me apoia. Eu não sou um eletrodoméstico. Tá certo que a gente... Eu tive um namorado que falou comigo assim, eu sempre fui despeitada, né? Sempre um pouco peito e eu adoro. Ele falou comigo assim, se um dia você colocar... Era esse namorado que tinha uma namorada lá fora. Se um dia você colocar silicone, eu namoro com você. Deu vontade de responder assim, então, agora você acabou de me dar um motivo para eu não namorar com você. Pelo amor de Deus, tá tudo certo, resolvemos nossa relação por aqui. Obrigada. Então é muito interessante essas coisas. Pô, deixa eu te falar, a gente tem que quase terminar, tipo... Eu sei que a gente fica até o ano que vem, a gente tem muita história para contar, mas o povo não quer escutar desse tanta gente. Talvez você que é famosa, mas eu acho que eles já estão assim, Leninha, já deu. Mas o que eu quero te dizer é que eu fiz uma pergunta para você de uma frase que eu gostei muito, que o homem não é um substantivo, ele é um verbo. Eu coloquei essa frase para você e eu fiquei pensando que verbo eu seria. Eu seria o verbo dar um jeito. Eu dou um jeito. Pode ser esse verbo. Então, eu acabei de inventar, eu dou um jeito. Então eu gosto dos desafios da vida porque eu dou um jeito. É, verdade. Tem momentos que eu me pego, Cris, e eu vi uma postagem do Newton Bonder, todos os dias eu vejo o Instagram do Newton Bonder. Adoro ele. Não tem lógica aquilo, eu acho a coisa mais linda. Ele é maravilhoso. E a conexão do vídeo com a frase, com o texto dele, e ele falou sobre religiosidade e espiritualidade. Eu estive em 2 religiões, fui católica, fui espírita, e hoje eu sou reencarnacionista, mas eu busco um Deus mais simples. Eu sou sincretista, eu sou como você. Eu não quero frequentar lugar nenhum. Os homens me fizeram tomar meia agonia dos lugares. Eu tenho uma questão com a religião, tenho um problema com a religião. Aí, quando eu li essa postagem do Newton Bonder, que ele fala assim, é muito fácil falar de espiritualidade num céu de brigadeiro. Quando tá tudo bem, eu tô numa fase que o céu tá bacana, tá azul. Mas quando você vive traumas importantes, como os lutos, você precisa, ele afirmou, você precisa de uma casa religiosa. E eu fiquei questionando isso muito. O dia até que deu essa alteração nesse meu exame, durante a noite eu fiquei pensando, bom, pode ser que amanhã eu tenha um diagnóstico que me deu uma rasteira. Será que isso é um aviso para que eu volte para isso? Olha que loucura. Isso foi à noite. Aí quando a gente acorda, tudo fica lindo de novo, né? Porque o dia é uma coisa maravilhosa, é o recomeço. E eu falei, não, tô bem assim. Você acha que fez falta para você? Ou que o que é que de fato... Eu queria que você respondesse 2 coisas assim, que eu te vejo linda,
linda. E eu acho que a beleza, ela é algo imaterial, de um lugar diferente, né? É verdade. E por tudo isso que você passou, não tem dúvida que é por essa construção. É como se essa beleza fosse construída devagarzinho por causa disso tudo que você passou. Você acha que isso fez falta para você? O que foi fundamental? Se eu pudesse colocar uma palavra, assim, ser um verbo e resolver-se. Eu acho que não, eu acho que ter uma religião não fez falta para mim. Inclusive tem um contexto que é interessante. O pai do Gui, né, o avô do Francisco, ele é pastor batista. E ele é uma pessoa muito radical na maneira dele acreditar nas coisas. Então quando o Gui morreu, ele viu um livro espírita lá em casa e brigou comigo. Eu falei, olha, cada um tem sua fé e sua forma de buscar as coisas. E né, o Francisco foi apresentado na igreja batista, né, porque eu não batizei o Fran, eu achei que não tinha sentido porque eu já não praticava mais o catolicismo, já fui muito católica, mas eu acho que eu não deixei de ter fé. Eu sempre conversei com Deus, assim, cada hora de um jeito, e eu acho que Deus está dentro de mim, nas descobertas que eu fiz, sem dúvida, porque eu acredito que eu tenha escolhido. Eu vou lembrar de uma frase que uma amiga me mandou esses dias, que é assim, no dia que eu decidi que a minha vida seria mágica, a mágica começou a acontecer. E eu acho que isso é a fé, é você entender que a vida tem várias formas de conversar com você, né? Que pode ser a vida, o universo, a energia divina, é o divino que mora em nós, né? O Deus, que eu não acho que é um velhinho de barba branca, eu acho que é uma força mesmo, eu acredito em energia cada vez mais. Eu faço trabalhos energéticos para poder, ainda mais sendo uma figura pública e tal, mas eu sempre acreditei que tinha um aprendizado para mim nesse processo. Então eu sempre busquei a magia da vida. E eu acho que por isso não fez falta, porque a fé estava dentro de mim. E se eu fosse um verbo, talvez esse verbo fosse aprender, né? Ou transformar também. Acho que são dois verbos muito importantes na minha vida. Eu acredito que a gente está sempre aprendendo, que a gente está sempre se transformando, porque a única coisa que é imutável na vida é que ela está sempre mudando, né? Então eu acho que eu falei tanto eu acho que, meu Deus, detesto isso. Tem quando você fala da beleza, eu acredito que tem uma vida dentro de mim, que é uma alegria de viver, de olhar para a vida e falar, e o que a vida me reserva hoje? E eu aprendi isso com o tempo. Eu era muito ranzinza quando criança. Eu era velha, né? Quando eu era mais nova, eu era muito mais velha. Você trocou. Exatamente. E eu acredito que todos nós somos assim. Meu filho é muito mais ranzinza hoje do que ele vai ser no futuro. Me leu muitos lugares. Mas eu não vou pegar aqui que eu marquei. Eu vou pegar aqui que está aqui. Eu gosto de um termo em inglês que é know by heart. Que assim a gente sabe no saber coração de é cor. A forma de coração, né? E o começo, que não existe fórmula. A segunda parte que você fala, que eu acho que me conectou muito com você, que é do humor, que um amigo seu quando chegou falou assim, Deus me chama seu gerente, eu quase morri. Maravilhoso isso. Foi a única frase capaz de me consolar. Aquilo ficou eu uso aquilo conto para um monte de gente. A sua lista de felicidades simples, aquilo me marcou muito. Eu escrevi um texto, publiquei sobre isso, que eu falei que a gente fizer isso é tão bom. A oração ao tempo é uma coisa, eu te falei que o tempo para mim é um Deus e eu respeito ele muito. Eu aprendi a respeitar também. Porque não tem cabimento o tanto de coisa que ele pode fazer com a gente, ele pode ser generoso. Mas principalmente, Cris, essa última frase que você coloca aqui, que aqui eu brinco com os meus filhos assim, quando eles eram pequenos eu tinha medo de morrer, hoje eu já não tenho mais. Mas se for para morrer, eu quero morrer de vida, que é o que você termina o seu livro. Eu te agradeço demais por ter passado por mim através desse livro. Eu que agradeço, que bom que ele te encontrou. Aqui é uma... Ai, que delícia! Da árvore. Eu estive na sombra da nossa árvore. Ai, que lindo! Muito obrigada. Amei. Eu tenho certeza que você fez um trabalho energético aqui, porque isso aqui não tem jeito não. Nossa! Muito especial muito isso aqui. Mesmo. Eu agradeço, eu que agradeço. Venha que coisa linda vezes. Que foi. Virei. Nossa, gente, que lindo. Amei, amei, amei. Nossa, tudo que eu precisava hoje era essa quietude. Nossa, eu ando precisando tanto de natureza. Eu amo isso aqui. Nossa, isso é curativo demais.